Dia 23 de junho, começando aqui mais um bate-papo semanal, trazendo aqui o que importa no mercado na semana. E vamos começar direto, não precisa de apresentação Só que eu já aquele cansei de papo me blogueirinho, apresentar. né, Pedroso? Pô, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, é assim que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e consegue propagar isso para pessoas que têm interesses semelhantes ao de vocês, que estão nos acompanhando. Blogueirinha é Papo sacanagem, né? blogueirinho, né? Mas vamos lá. Vamos começar com o começo, né? Segunda-feira tivemos o Boletim Focus, eu vou trazer de novo aqui, subindo aqui o Boletim Focus. Mais uma vez mostrando inflação para baixo e PIB para cima. Dessa vez tem uma diferença ali. Vocês podem ver em 2024, a inflação também projetando para baixo, mas em 2024 o mercado começou a colocar o PIB um pouquinho para baixo também. Já com o efeito aí da alta dos juros, que o nosso amigo Roberto Campos Neto não quer baixar de jeito nenhum, né? Aí no começo da semana já teve prévia do IGPM, que foi melhor do que o esperado, ele caiu 1,78, deflação de 1,78, e o IPCS, que é o índice de inflação semanal, que é um pouquinho da prévia do IPCA, também teve deflação de 0,24%. Pô, então tudo corroborando aí, Pedro, de forma maravilhosa com uma queda de juros, né? Que parece que vem mais tarde do que se antecipava anteriormente. Comenta aí do Campos Neto, que eu acho Aí que a vamos lá galera para o quer saber o que Campos você tá Neto, achando, né? né? O Fala aí Campos dele. Neto decidiu, na verdade não é o Campos Neto, vamos ser mais Quantos membros no práticos, Copom? né? 9, não São é? 9 membros no Copom, então o colegiado decidiu majoritariamente manter a taxa de juros no nível atual, até aí totalmente esperado, não tem nenhuma novidade, o mercado já sabia que ia ficar em 13,75%, mas o mercado tinha a perspectiva de que os juros poderia iniciar a queda em agosto e que, dado todo o que a gente viu de dado de inflação para trás, deflação dos últimos meses, e aí até algum nível de aceleração econômica já apontando, Tirando o agro, né, que é o que puxa o tirando o agro que Brasil. está puxando, E arrastando o Brasil pra agosto, cima, que é a próxima reunião do Copom, não tem uma outra no meio. É agosto a é próxima, né? agosto, Perfeito, e aí depois setembro. perfeito. Então, a perspectiva era que o Banco Central daria ali, o Copom, né, daria ali um indicativo de que a queda de juros se iniciaria em agosto. Provavelmente uma queda de 0,25, mas um indicativo, o início do ciclo de queda de juros, que é tão importante, mais pelo início do ciclo do que pela queda em si, né, que 0,25 não é tão relevante. Posicionamento, né? Exato. Que aí você traz perspectiva futura de juros menor. No fim, o comunicado do Banco Central não foi tão claro, mas ele foi mais pesado do que era esperado. Pelo menos o mercado estava esperando que ele desse uma indicação de que iria começar a queda de juros. Mas ele não deu indicação, ainda se mostrou... Ele usou 3 termos, né, Pedroso? Parcimônia, cautela e vigilância. Né? Que ele já vinha usando no passado, que corrobora, né, para um cenário de maior paciência ao que tem esse início de corte de juros. Uma coisa que foi bom, né, que ele tirou, foi justamente a frase que falava que, se necessário, ele ia retomar o aperto. Isso não está mais no comunicado, né? No fim do dia, e aí a gente tem até um pouquinho de opiniões divergentes, né? Eu já acho há algum tempo que o Banco Central ele deveria ter dado uma direção um pouquinho mais clara para o início da queda de juros. Ele não vem fazendo isso, a inflação vem colocando na direção de fato de que está desacelerando. Existe uma probabilidade muito grande com os próximos dados de que esse ano, inclusive, nós conseguimos ficar dentro da meta de inflação, do teto da meta, mas dentro da meta, né? E no geral, tirando ali o setor agro, que tanto faz os juros, né? Porque tem margem alta, mas tirando o setor agro, o restante da economia vem sofrendo muito com os juros altos. A gente vê isso na indústria, a gente vê isso no varejo, ainda tem inflação ali, se fala muito da inflação de demanda, de serviço, varejo, mas tem uma recomposição de margem que é difícil, teve um período de aumento muito forte ali durante a pandemia de custo para esse pessoal. Então, no fim do dia, a falta de definição de queda de juros, tecnicamente, deu um nível de estressada no mercado ontem, né? A gente viu a bolsa cair, mas eu vou entrar aqui no mérito de dizer que ontem o mercado caiu menos por conta disso e mais por uma correção. Primeiro, a gente viu a bolsa subir esse mês, né, exato, assim. a bolsa subiu quase 10% só em junho. E o segundo, que eu acho que é o mais importante, que está começando a pintar e depois você vai começar a falar mais disso, é de um movimento de desaceleração global que está começando a ficar cada vez mais claro que agora vem. Não é à toa que nosso título hoje foi Recessão Volta a Assombrar, né? Que essa narrativa
parece que o mercado agora volta a precificar, né? E é um vai e volta danado, né? Uma hora tá olhando o copo meio cheio, uma hora tá olhando o copo meio vazio, é o pouso suave, é o pouso forçado, 100% data dependente, mas o que saiu de dado, eu vou falar daqui a pouco, né? De fato corroborou com uma maior inversão da curva de juros mundo afora, tanto Estados Unidos como Europa, né? O que em tese foi um grande precursor aí de períodos, né, de contração econômica. Uma contração que era consenso no começo do ano, que ocorreu até o segundo semestre, mas que de fato ainda não veio. E aí o pessoal está falando, pô, será que se postergou essa recessão? Ou será que agora a gente tem aquele caminho mais claro para trazer a inflação de volta para a meta sem induzir uma dor desnecessária, né? Vamos ver. Difícil. Aí só terminando aqui a parte do Campos Neto, né? Eu vou subir aqui uma tabelinha que mostra entre as 32 principais economias do mundo como estão a relação de juros real e inflação. E aí o Brasil, a gente não é novidade não isso, é né? nenhuma novidade também, não é algo de se orgulhar, né? Mas nós somos os campeões do mundo em juros real e pela primeira vez não de inflação. Não pela primeira vez, né? Mas no momento atual não de inflação. Mas nós é a temos primeira uma vez inflação... na história moderna, últimos 20, 30 anos, que a inflação no Brasil está abaixo da inflação no mundo desenvolvido, né? Exato. Pelo menos a inflação no Brasil está quase 18, né? Os últimos 12 meses está em 3,9%. Então está realmente abaixo dos Estados Unidos, mesmo pegando o CPI cheio, que está 4,05 lá. Exato. Perfeito. Então, nos últimos 12 meses, o IPCA está 3,9%. A projeção do mercado, que eu já tinha subido ali no Focus, é um pouquinho mais de 5% para esse ano, mas o mercado erra muito, tá? Então, a gente já viu o mercado errar muito esse ano e provavelmente, dependendo do que acontecer daqui para frente, talvez a gente já fique ali dentro da meta de inflação em 4,75 esse ano, mas se não ficar, vai ser também algo dentro de 5%, que é provável que seja uma inflação menor do que lá fora de qualquer forma. E Pedro, até pegando esse gancho do Campos Neto, né, acho que tem muita polêmica, né, em relação à tomada de decisão dele, que vem sendo dura por bastante tempo, né, enquanto o Brasil mostra dados claros de desaceleração da inflação econômica, né, e maior giro real. Até que ponto, né, esse debate sobre queda de juros virou algo técnico e não político? Né? Digamos, não para o Banco Central em si, mas para as pessoas que defendem o Campos Neto e que vão contra ele. Né? Parece que quem defende o Campos Neto é quem não gosta do Lula e quem, de fato, defende ele é quem gosta do Lula. Enfim, até que ponto isso virou algo político? Né? Não sei. Mas o que é muito ruim, né? O Campos Neto pode estar, pelo menos... E aí eu não dá nem para saber, né, se tem alguma coisa política ali no meio. Acho que não. Acho que o Campos Neto é um cara muito técnico. Mas da porta para fora ele fala que é uma decisão super técnica. E da porta para fora você vê muitos ânimos exaltados de ambos os lados. De quem defende ele, que não gosta de fato do governo Lula. E me parece que está se encaminhando para virar uma briga política. Mais nesse campo ideológico do que no campo prático. Por quê? No campo prático, o mercado tanto faz Campos Neto. O mercado praticamente... não concordou com o que o Campos Neto colocou ali, né? E o mercado continua apostando. Não que não concordou, porque na verdade ele não deixou nem a porta fechada nem aberta para uma queda de juros em agosto. Os juros ontem não teve grande oscilação, né? Repercutindo no movimento do Copom. E hoje já estava caindo hoje a curva de juros para 24, que é o próximo vencimento da curva DI. Basicamente voltando ao mesmo preço. As casas que acompanham e dão ali algum tipo de sugestão para onde pode ir os juros, no geral, poucas casas mudaram, deslocaram a primeira queda de juros de agosto para setembro. Hoje a maior probabilidade é setembro, mas não era muito diferente, era 55%, 56% em agosto, agora é 48% em agosto a probabilidade. E deslocou para setembro, mas essas casas que deslocaram também, ao invés de agora apostar em 0,25 de queda, estão apostando em meio em setembro. Então, no fim do dia, o mercado como um todo olhou para o Campos Neto e falou, beleza, você vai ter que cair os juros, porque não é uma definição que vai ser simples de da próxima reunião, ou no máximo em setembro, você falar, não vou cair os juros. Porque o cenário que está se encaminhando é um cenário de inflação melhor, e os juros no Brasil já está muito alto, juros real alto. Então, da parte mais racional, né, que eu diria que é o mercado, que ele está acreditando que os juros vai cair independente do que o Campos Neto disse ou não. E até defendendo o Campos Neto aqui, Pedro, talvez, né, quanto mais duro ele seja nesse curto prazo, mais ele consiga reduzir os juros no longo prazo, né? Enfim, aquela questão de não fazer ajuste de 0,25, mas já ir para meio ou 1%, mas mais na frente, né? Fim do ano, começo do ano que vem. Vamos ver, né? Poderia ser um blefe, né? Eu já tinha comentado, né? Exatamente. Talvez ele coloca ali, não coloca a primeira queda em agosto, ele vai ainda ajustar mais as expectativas. Seria novembro, né? Que é a última do ano, né? E aí, quando ele for cair os juros, ele consegue cair mais. Exato. Só que se for um blefe, ele errou,
porque o mercado não acreditou do mesmo jeito. Então ele não conseguiu melhorar. Parece que tá igual o mercado lá fora, né? É, que o Powell fala duro, até teve depoimento dele no Senado americano essa semana, né? Quinta e quarta-feira. E o mercado realmente não acredita que o Fed vai dar 2 aumentos de 25 pontos adicionais, né? Tem um na curva lá fora só, mas o que ele foi vitorioso, o Powell, né, em ser mais duro, né, falando sobre o Banco Central americano agora, é tirar o corte que estava precificado para esse ano. Porque 2 meses atrás tinha o quê? 100 pontos de corte na curva de juros americana para esse ano. Algo muito irrealístico, a gente já vinha falando aqui, né, sexta após sexta, que isso não deveria acontecer. Sim. Agora o mercado já anula esse cenário. Aqui terminando só de Brasil, e a gente vai entrar com mais detalhes lá fora, né? Eu tive cliente que perguntou ao longo da semana, subiu bastante a bolsa, tá caro, não tá? No final de semana passado, o JP Morgan soltou até uma recomendação, tô subindo aqui, falando que a bolsa brasileira seria protagonista entre as bolsas da América Latina. Normalmente, quando o sell side começa a recomendar, a gente já começa a ficar, será que chegou no limite? A gente já sofreu tanto por causa disso, né, Pedroso? Exato. É muito comum a gente começar em bolsa, né? Pô, o Pedroso tá cabelo branco aqui, tem o quê? 15 anos de mercado. Eu com meus 6 anos, você começa a ler muito sell side, né? E aí você fica à mercê daquelas narrativas, das notícias, ele tá sempre querendo escolher o cavalo da vez, né? E a pior coisa que o investidor pode fazer é tomar as decisões de investimento dele baseado em research sell side e notícia, né? Falando sobre política, economia e por aí vai, né? Isso aí acaba que eu tenho que defender o sell side por um ponto de vista. Não, a questão não é... Isso é pessoal, hein, galera? A recomendação final dele. A recomendação final, eu concordo com você. Não, sim, mas você digerir as informações que ele coloca, que normalmente é muito bem feita, é importante. Então você faz a leitura daquele relatório e toma a sua própria decisão. Às vezes não baseada se ele está falando para comprar ou não. É que a questão do sell side, no meu ver, é que eles costumam chegar atrasados para a festa. É Exato. Só isso. Ninguém gosta de 100 mil pontos, mas gosta de 120, né? Entendeu? Essa é a grande questão. Ninguém gosta de vender dólar a R$5, mas gosta de vender a 4,80, né? Falando que vai a 4,40. Pelo menos é isso que o Goldman Sachs fez essa semana, né? Então é só essa cautela. Mas aí só finalizando aqui, então, como que estamos com relação à bolsa, né? Eu tô subindo aqui um gráfico da WHG, que é uma parceira, uma gestora que nós temos uma boa parceria aqui. E aí eles colocaram essa semana ali um post no Twitter colocando como que está a Bolsa Brasileira com relação a múltiplos. Então, hoje o Ibovespa negocia 8,1 vezes lucro projetado para os próximos 12 meses, ainda abaixo do low do Covid, que foi 8,5 vezes. Qual que é a média? A média histórica do Ibovespa, 20 anos, pegar do século, ou então, 10 anos. O Ibovespa deslocou um pouco essa média, principalmente de 2010 para frente, né? Então, se a gente for pegar a média histórica do Ibovespa, ela vai girar por volta de 9 e tantos. Se você for pegar depois de 2000, ela vai para 11,3. Tinha 10, vai, põe 10, redonda. Então, é isso. Ok. E aí, analisando o valuation do Ibovespa, e aí separando por categoria, commodity, financials e outros aqui, a gente vê que, no geral, a média está também abaixo, né? De todos os índices individualmente estão abaixo da média histórica. E por fim, excluindo commodity bancos, que são os principais, que mais representam ali no Ibovespa, né? E aí eles acabam carregando o Ibovespa sozinho. O Ibovespa hoje negocia 14 vezes lucro. E aí, só para ter uma comparação, hoje o S&P está negociando 16 vezes lucro, mais ou menos. Meu, né? 19, Pedro. Está 19? 19 vezes lucros desse ano, né? 16 projetado para o ano que vem, perdão. É um pouquinho acima, vai 17,5, 18. Bom, no dado da WHG eles estão apontando 16 vezes projetado para 2024. Eu não sei se isso é ex-tecnologia ou não, viu? Mas pode ser, vamos ver. Ele tá pegando o S&P 500, okay, então tá pegando todo o índice. Então, beleza. E aí, qual que é a diferença, né? Se você for olhar só por essa ótica, 16% lá, 14% Brasil, melhor comprar os Estados Unidos. Só que com essa perspectiva de que os juros vai cair, e voltando, né, na última conversa nós comentamos que no Brasil a queda de juros bate na veia nas empresas, porque as empresas se endividam em CDI. Então, juros para baixo é margem para cima na hora. É isso. Então, nesse cenário de queda de juros, a grande diferença é essa. A perspectiva da WHG, por exemplo, para aumento de lucro, na verdade, na perspectiva deles, esse é dado compilado da Bloomberg, é de 50% de aumento de lucro das empresas ex-commodity na bolsa, né? Contra 10% do S&P 500. Então essa seria a grande diferença. E aí é só para justificar um pouco por que os bancos lá também, você viu bastante banco começando a recomendar Brasil agora. Minha opinião é que depois dessa alta recente, vá com calma. Acho que já precificou bem, e se o mercado lá fora tiver algum nível de correção, a gente começa a ver alguma oscilação mais forte, é o que vimos nos últimos 2 dias.
E aí, só para complementar aqui, na última semana o mercado já subiu sem amplitude, então isso está indicando que essa correção já estava próxima, né? Nós vimos aqui Petrobras sendo uma grande responsável pela alta da Bolsa, os bancos, Banco do Brasil, Itaú, então já está dando esse indicativo. Eu subi aqui mostrando as principais contribuições. Na ponta negativa foi a Vale, principalmente porque a China não está ajudando muito, a gente vai falar de China rapidinho. Aqui no Brasil, só para terminar as notícias, o Arthur Lira falou que quer votar a reforma tributária dia 7 de julho. Provavelmente não vai conseguir, tá uma briga ali, os estados estão querendo mais, então acho que vai ser difícil acontecer, tá? E aí, só para finalizar aqui, Brasil, saiu ontem dado de arrecadação federal, que foi máximo histórico, para você que paga imposto. Parabéns, o Brasil acabou de ter a melhor arrecadação da história. Sabe o que eu vi? Só desculpa, um meme muito bom, até depois a gente acha que coloca aqui, que era, falando do pessoal do submarino, né, que infelizmente teve essa tragédia, e aí tinha basicamente, bilionário paquistanês, que, enfim, estava a bordo do submarino, Receita Federal descobre que ele tem 10 propriedades não declaradas no Brasil. Aí tem o Aquaman ali, Receita Federal, né? Eles indo atrás. Enfim, achei muito bom. Máxima história da arrecadação do Brasil, mas dessa vez mostrando uma desaceleração contra os meses anteriores. Então a gente começa a ver o impacto também da taxa de juros aqui. Só para terminar aqui, agora falando de China, a China cortou juros essa semana, não sei se você ia falar disso, mas já vou entrar aqui. Cortou 0,10%, é a quarta queda consecutiva de juros, que ainda não está trazendo o efeito desejado na economia. O mercado não está gostando disso não, está achando que eles estão muito lentos, né, Pedro? Está muito lento. E a grande questão na China, no meu ver, a gente está vendo um decréscimo populacional, né? De fato, a Índia já ultrapassou a China em termos de pessoas, né? E o primeiro-ministro indiano estava nos Estados Unidos essa semana, né? Teve reunião com Biden, com Ray Dalio, com, enfim, Tim Cook, que é o CEO da Apple, CEO da Microsoft. Ele estava lá porque muitas empresas estão internalizando a cadeia de produção delas para a Índia, né? E tirando da China, que é um país mais amigável, digamos assim, ao que tem geopolítica, né? E a China, ela construiu o quê? Uma São Paulo ao longo dos últimos 20 anos, né? Nessa grande urbanização que teve, que foi o boom imobiliário. E a gente viu as cidades fantasmas sendo formadas, né? Tem diversos prédios na China que não tem ninguém, né? Porque tem muito mais oferta, né, de casa, de moradia, do que de fato demanda de compradores, né? E olhando nessa questão do decréscimo populacional, no meu ver, isso a médio prazo tende a ficar cada vez mais evidente, né? Claro que não estou falando que a China vai caminhar para um Japão, né? Pense que no Japão tem mais fralda adulta sendo vendida do que fralda infantil, né? Mas colocar isso na conta pode começar a fazer sentido, né? E a Índia vindo aí, enfim, com força, né? E se aliando muito ao Ocidente e ao Oriente. É um país mais neutro, né? Enfim. E agora vamos começar lá fora. Eu te cortei aí eu quero começar falando aqui dessa reportagem aqui, que essa daqui eu acho mais legal, que eu quero fazer minha aposta. Não, mas antes de por essa, só quero fazer uma previsão aqui, que é o seguinte, eu estava falando com você, né? Isso é uma previsão, né? O que a gente viu no passado de fato, que é quando o saldo local em bolsa ficar positivo no ano, ou seja, mais compra do que venda de gestores by side local e varejo, o saldo estrangeiro vai começar a ficar negativo. Né? A gente tende a sempre ser, né, esse rabo do cachorro, digamos assim. Qual que foi a locomotiva esse ano, a narrativa? Né? Começo do ano, ruído político, né? Muitos gestores pregoando o caos, vendidos em bolsa, comprado em dólar ou com uma posição neutra. Né? Já o estrangeiro, olhando o fundamento de forma seca, de forma fria, comprando e colocando dinheiro no Brasil. Né? Aí a gente viu esse rally massivo, né, que teve para a Bolsa, enfim, a curva de juros, né, juros fechando, as LTNs, né, as Bs longas ali com belos ágios, né, frente a patamares no início do ano. E o local, ele virou a mão, o quê? 2 meses atrás. E até vou citar aqui, né, e recomendar para vocês que estão vendo a gente, Market Makers, que é um podcast de mercado, eles entrevistaram o Sandro Sobral, que é uma das cabeças ali da parte de investimento Santander. Ele comentou de um termo muito interessante, que é o shy buying, né? A compra envergonhada do local ao que tem de Brasil, né? Porque essas pessoas estavam pregando o caos 2 meses atrás, viraram a mão, né? De fato, para tentar acompanhar esse rally, para tentar dar algum tipo de alfa, né? E muitos deles, né, ainda não, de fato, falaram isso explicitamente, né? Igual a gente teve o shy voting nas eleições passadas, né? Você escolheu seu candidato ali de forma envergonhada, né? Não tinha muita boa opção, enfim, esse shy buying pode definir bem aí o que a gente está vendo, ao que tem o local hoje, né, Pedroso? O que você acha disso? Eu acho só que o local ainda vai demorar um pouco para entrar.
porque o grande ponto é que o juros alto tirou muito capital da bolsa. Muito desse capital foi preso em títulos longos. A gente teve um volume como nunca visto em crédito privado, em debêntures, incentivadas também. Então você teve esse movimento. Então, recentemente, ainda mesmo com a bolsa subindo, o institucional começando a alocar, então, sem poder ainda de fogo. E os fundos ainda estão tendo resgates, né? Então, o institucional só fez ali, diminuiu o caixa, fez algum rebalanceamento para aumentar a exposição em bolsa, mas o local me parece que virá quando os juros cair. Então, esse movimento eu concordo, porque normalmente o investidor de varejo, ele acaba chega meio atrasado na oba-oba, quando tá todo mundo falando. E eu entendi que o varejo, né, que você falou, influencia muito o institucional, né, que é de lá que ganha o dinheiro no final do dia, né, pô, você é um vendedor de pessoa física, comprar um fundo, né, de ações, tá entregando dinheiro pro gestor. Multimercado, fundo de ações. É isso. Vamos lá. Subindo com a manchete, eu acho que mais interessante dos últimos tempos, né, Pedroso? Pô, essa manchete eu li e falei, cara, será que isso é verdade? Eu pus no Google, assim, e várias fontes de notícias respeitosas soltando a mesma coisa, né? Galera, aparentemente, vai ter uma luta em Las Vegas, MMA, octágono, entre Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com um net worth aí de 250 bilhões de dólares, e Mark Zuckerberg, que está entre os 10 mais ricos, com um patrimônio estimado em 100 bilhões de dólares. Né? Como começou esse conflito, só trazendo um pouco, a gente subiu aqui já também a manchete para vocês verem, o Musk, ele soltou no Twitter que ia lançar um competidor do Twitter. Né? Enfim, que ele tem ali o Instagram, Facebook, eventualmente soltar uma nova plataforma, fazer ajustes finos para ficar mais parecido com o Twitter, que tem ganhado bastante engajamento recentemente, parece uma estratégia interessante. Aí o Musk foi lá e começou a martelar ele, né? Falando que estava desafiando ele para uma luta. Aí o Zuck, né, me manda o local. Aí o Musk mandou Las Vegas, né, octágono. Aí o Dana White, ele soltou uma entrevista ontem para a rede inglesa BBC, falando que conversou, o Dana White é o dono do UFC, né? Falando que conversou com o Musk e conversou com o Zuckerberg, e eles estão sérios sobre isso, e tá vendo de fato concretizar essa luta. Quando eu vi a entrevista do Dana White, eu falei, caraca, realmente isso aí pode ser sério, né? Que loucura. Lembrando que o Mark Zuckerberg, ele ganhou um torneio uns 2-3 meses atrás de jiu-jitsu aqui no Brasil. O cara parece estar uma máquina, né? Todo shapeado ali, tem treinado bastante. Não sei se o Musk aí seria páreo, né? Lógico que ele é maior, tem uma envergadura mais longa, mas enfim. É somente especulações, mas de fato, se isso acontece, vai ser um dos maiores eventos esportivos aí de todos os tempos e o maior volume de apostas, com certeza, de todos os tempos, superando a luta do Floyd Mayweather e do Conor McGregor, né? Que foi, de fato, a mais lucrativa aí nos últimos tempos. Cara, tem que falar Mark Zuckerberg, viu? Não é possível. Se for ali só uma lutinha mesmo, não der nada pro Elon Musk, dá um, sei lá... o cara treina, tá ligado? Pô, o Musk tem várias fotos que o cara tá barrigudo ali. Eu vou apostar no Musk só pra ser do contra. Então. Que ele é brabo, né? Não sei. Mas vamos lá. E vamos seguir aqui, então. Perfeito. Eu acho, Pedroso, é importante comentar o seguinte, tá? Essa semana a gente voltou a ver a narrativa de juros global aumentando de forma sincronizada. Tá? Banco Central inglês, esperado era 25 pontos, entregou 50 pontos e hoje tem uma taxa de juros de 5%. Tá? Por que entregaram isso? Porque veio inflação um dia antes da decisão do Copom inglês, né? Muito acima do esperado. A inflação núcleo voltou a subir de 6,8 para 7,1. E a inflação cheia, ela caiu, mas caiu menos. Né? A expectativa era 8,4, veio 8,7. Lembrando que o Reino Unido é o país, né, do G7 que tem a maior taxa de inflação hoje. Semana passada a gente viu dados do mercado de trabalho lá também muito apertados. Taxa de desemprego caindo, inflação salarial subindo. Tá, que corrobora para essa alta mais agressiva. Banco Central Suíço entregou uma alta de juros. Banco Central Norueguês entregou uma alta de juros. Por incrível que pareça, Banco Central Turco entregou também uma alta de juros. Né? Parece que o Erdogan ali, a equipe dele, leram um livro de economia, né? Enfim, básico, né? Porque a inflação lá está em 40%, eles estavam baixando os juros até então. Né? E também chamar atenção para a semana passada. Claro que a gente teve Fed, que manteve juros pausados, né? Mas a gente teve o Banco Central do Canadá e o Banco Central australiano, que depois de 2 a 3 meses sem subir juros, voltou a subir, né? Citando pressões inflacionárias mais enraizadas também. Tá? E dado a esse aperto monetário sincronizado, né, que parecia algumas semanas atrás que estaria chegando ao fim, e agora talvez esse fim não esteja tão próximo, pelo menos foi isso que a curva de juros, né, está colocando na conta, voltou um pouco esses temores, né, sobre uma eventual recessão. Especialmente na data de hoje, sexta-feira, 23 de junho, quando saiu os PMIs, que são os índices de gerentes de compra, né, enfim, um termômetro para a indústria manufatureira e para serviços da Europa e dos Estados Unidos, né, ambos bastante abaixo do esperado.
né? Na Europa já rodando, né, o PMI composto a 47, 46, que já indica contração. Nos Estados Unidos ainda beirando 50 pontos, né, quando junta os dois. Serviços, claro que mais aquecido que manufatura. Essa é uma tendência que a gente viu desde o início do ano, final do ano passado, né? E com isso, hoje a gente teve um movimento clássico, Pedro, de aversão a risco. Dólar subindo, né, índice do dólar, ouro subindo, juros derretendo, ou seja, fluxo de compra em renda fixa, né, o preço unitário do título sobe, os juros caem, e bolsa caindo também. Então, rotação. Pessoal tirando dinheiro de equity e colocando em renda fixa. Até porque, com esse aperto monetário sincronizado, a taxa livre de risco fica cada vez mais atrativa, o que desestimula a entrada em bolsa. E aí eu coloco o primeiro gráfico, tá, pessoal? Hoje para mostrar para vocês, que é um gráfico que me chamou muita atenção, tá? E é isso que a gente vem falando, e eu achei que resumiu muito bem o Financial Times, que é o seguinte: a gente tem 3 curvas aqui, Pedroso. A primeira curva é essa curva azul clara, que é o tesouro de curto prazo nos Estados Unidos. Pensa nisso como o CDI deles, tá? Hoje está em 5%, né? Olha a alta que teve, massiva. A gente tem essa curva vermelha, que é crédito privado nos Estados Unidos, high grade, né, com excelente qualidade de crédito, dívida de JP Morgan, enfim, Apple, Alphabet, por aí vai, também beirando 5% de retorno, né? E aí a gente tem justamente a curva azul escura, que é a bolsa americana, com rendimento estimado, que a gente chama de earnings yield, que em vez de fazer o preço sobre o lucro, faz o lucro sobre o preço, também beirando 5%, né? Ou seja, não tem prêmio para estar em ativos de risco no mundo de hoje, né? A curva, enfim, azul clara, zero risco. A vermelha, médio risco. A azul escura, alto risco, né? Todos entregando um rendimento semelhante, né? E, enfim, a gente teve esse aumento de 0 para 5% na taxa de juros nos Estados Unidos, e eu entendo que o cenário econômico hoje é bastante dúbio, né? Se a gente vai ter o pouso forçado ou o pouso suave. Mas, para mim, a alocação de uma carteira fica cada vez mais clara. Usufruir dessas taxas livres de risco, enquanto eu não sei o que vai acontecer. Exato. Entendeu o que eu tô falando? Poxa, paga para ser paciente, coleta esse prêmio do mercado, realiza um pouco de bolsa. A gente está chegando no final do segundo semestre agora. Se você acompanhou essa alta das Big Techs, por que não ser um pouco mais prudente, sem saber o que espera lá na frente, né? E aí, nessa mesma tese, eu acho que isso a gente chama de prêmio de risco para ações, ou no inglês, Equity Risk Premium, né? Olha o que o Morgan Stanley fez, né? A gente vê o Equity Risk Premium hoje muito baixo, né? Comparado ali a níveis que a gente via em 2007, pré-grande crise financeira. E aí eles soltaram uma frase, né, o estrategista-chefe deles, que é bastante pessimista. Ele errou esse ano, mas enfim, ele segue a tese dele, está convicto ainda que vai ter uma correção massiva, que é o seguinte: prêmio de risco para ações em uma mínima de 20 anos, enquanto o risco dos lucros continuarem, né, excedendo o consenso em uma máxima de 20 anos. Né? Então, tem pouco prêmio e pode ter surpresa negativa, né? Ou seja, faz sentido ter um pouco mais de cautela, talvez? No meu ver, sim, tá? No meu ver, sim, sendo super honesto com vocês, pessoal. Indo aqui também para outros fatores, tá? Nvidia, segundo o maior acionista da Nvidia, vendeu 51 milhões de dólares em ações essa semana. Claro que 51 milhões de dólares, segundo o maior acionista da Nvidia, é troco, né? Dinheiro de pinga, digamos assim. Mas a gente tem visto, né, outras empresas como Oracle, Adobe, Google, Apple, alguns insiders vendendo posições recentemente, tá? Claro que porque eles têm de patrimônio é pouco, não quero ser sensacionalista aqui, mas de fato, né, faz sentido algum tipo de correção. E a dúvida que fica hoje, Pedro, é o seguinte: será que a gente vai ver uma correção de 5%, que é clássica, quando começa o verão, acaba o segundo semestre, tem um balanceamento de carteira lá fora, algo mais técnico, né? Ou a gente vai ver um drawdown, né, realmente mais estrutural, por parte dessa narrativa da recessão voltando a assombrar os mercados, né? Se você conseguir responder isso, acho que a gente ganha dinheiro. Eu tenho a resposta. Olha só. Tenho a resposta. É muito risco para pouco prêmio. De fato, as bolsas lá fora já estão muito esticadas. É isso. E aí, até traduzindo para o Brasil, né? Acho que a bolsa brasileira, ao contrário, ainda está barata. É que assim, o Brasil estava muito barato, agora ele está apenas barato. Só que o apenas barato do Brasil não é algo tão incomum. Mas eu acho que, de fato, a gente pode ter uma história bonita para o Brasil daqui para frente. De qualquer forma, a alta recente, se vier essa correção lá fora, já está no preço. Talvez está na hora de botar o pé no freio, coloca proteção, faz estrutura nas posições e vai para aquele ativo mais conservador mesmo. E a gente já fala, né? VIX está abaixo de 13 pontos, né? Índice do medo, que indica extrema complacência. Semana passada a gente teve um dia que foi recorde
do volume de compra de opções de compra, né? O famoso call, no qual o investidor entra ali alavancado, né? Esperando que o melhor aconteça. A gente tem aquele índice de ganância e medo em extrema ganância, já que leva ali uma variáveis, né? Uma conjuntura grande, né? Um coquetel ali de indicadores. Então, o mercado saiu de ser extremamente leve alguns meses atrás com o sell side e o buy side pessimista, né? O que levou, em tese, esse rally recente, um short squeeze, né? Aconteceu também, não pode ser descartado isso, para um mercado mais pesado, onde a ganância já volta, né, aos holofotes. E só para finalizar aqui, pessoal, Powell, né, dirigente do Banco Central americano, ele falou no Senado, comentei aqui agora há pouco, né, também, mas ele repetiu o que ele falou semana passada, né, Pedroso? Falou que deve retomar esse ciclo de aperto, que o mercado não lê essa manutenção como uma pausa, e sim como um pulo, né? E hoje o mercado fala no mínimo 0,25% a mais, então uma taxa terminal de juros esse ano em 5,5%, começando corte ano que vem. O mercado não está comprando muito a narrativa do Powell, que 2 de 25 serão ainda necessárias, tá? No Reino Unido, como eu comentei com vocês, o mercado já coloca 6% na conta, tá? O que seria o maior juro do mercado desenvolvido, né? A curva de juros do Reino Unido já coloca isso. Você consegue, né, um rendimento ali mais expressivo no 10 anos inglês do que no 10 anos americano, atualmente. Mas a inflação no Reino Unido essa acima questão. de 8%. Não é real, né? é nominal, isso que eu tô nominal. falando, nominal. Lógico que os Estados Unidos eu prefiro, né? Acaba que tem que ter muito prêmio para ir para o Reino Unido com esse patamar aí de economia. E aí, Pedroso, fala um pouquinho do dólar pra gente. Tem recebido muita dúvida, né? Para onde vai o dólar? A gente teve uma correção forte, está em 4,80. Mas queria trazer para vocês um gráficozinho que resume, né, o quê? Os 3 principais componentes para precificar câmbio, que é dificílimo, mas tem pessoa que tenta, né? Primeiro, diferencial de juros, segundo, PIB e, por último, termos de troca, que é uma derivada direta da balança comercial brasileira. Né? Hoje, a gente tem o maior juro real do mundo, né? Se vocês forem ver o 10 anos, né, que é o benchmark, né, enfim, os juros aí a médio e longo prazo, nos Estados Unidos está em 3,8%, no Brasil está em 11,15%. Né? Inflações muito semelhantes. Ponto positivo para o Brasil, diferencial de juros. Balança comercial, né, que é os termos de troca de fato. Estados Unidos deficitário em 75 bilhões, Brasil superavitário em 11 bilhões. Ponto positivo Brasil. Porcentagem dívida PIB, que é um fiscal ali, né? Estados Unidos 120%, Brasil 72%. Eu vou dizer que esse é meio, porque os Estados Unidos podem... Eles têm credibilidade, é isso. Porque eles são a reserva de valor mundial, né? Então sempre tem fluxo vindo, não conta ponto. Mas o que leva ali é justamente a questão do PIB. 1,9% esse ano para o Brasil, 1,3% para os Estados Unidos. Previsão isso, tá, galera? Que não fechou o ano ainda. Sim, e inflação. Que nossa inflação hoje é menor do que a inflação americana. Mas eu acho que parte disso já está precificado em partes no câmbio até o momento. Daqui para frente, o que vai fazer talvez o real continuar valorizando é as condições econômicas internas. E é mais o oba-oba do Brasil de fato conseguir performar melhor do que o mundo, crescer mais do que o mundo. Então, se tivermos mesmo um movimento de melhora econômica no Brasil, uma perspectiva de melhora... Aí entra o dinheiro aqui, né? Eu acho que sim. E aí, perspectiva de melhora em todos os âmbitos, né? Institucional, talvez venha uma reforma da tributária boa, é super positivo. Então, não é só o Brasil crescer, é crescer com qualidade, com instituições fortes, sem risco industrializado, fiscal, não somente via agro, né? Sem risco fiscal. O arcabouço que foi aprovado, por mais que reclamaram que era ruim e tal, deu uma definição do que vai acontecer. Mas aí, falando em diversificação de geografia, moeda, né, e risco país, quais opções a gente tem sem ser o dólar? Aí eu vou trazer uma frase aqui, Pedroso, do Larry Summers, que é um economista e professor de Harvard, que eu achei fantástica. Ele falou semana passada na CNBC entrevista. Europa é um museu, Japão é uma casa de repouso e a China é uma prisão. O que sobra? Os Estados Unidos. Né? Comparando ali eventuais concorrentes à hegemonia americana de reserva de valor. Né? Sim, tá certíssimo. Entendeu? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Um excelente final de semana. Deixa aquele like pra gente. Desculpa o tempo, né? Hoje passou bastante, mas final de semana, ótimo final de semana para todos. Abraço. Tchau, tchau.